negocialmente se estabelecer, de repente, um deságio de um ativo, em contrapartida, o lançador ou o interessado em adquirir aquele ativo se subroga em alguma dívida da recuperanda. Esse é um ambiente estressado. Sim. Então, todo ambiente estressado ele tem menos competição. Sim. É um ambiente de oportunidade. É verdade. Então, o Grupo TPG ele fez uma proposta, e foi em 2007, mais ou menos, esse leilão, que tinha todo... Hoje esses nomes estão muito populares, né? Que é o Stocking Horse, Right to Top. Então, foi uma proposta muito bem fundamentada, no qual o TPG ele tinha o direito de Right to Top. Para quem não está familiarizado, ele poderia cobrir uma melhor oferta. Ele, de alguma forma, contribuiu no processo de recuperação. Dando uma proposta firme. De alguma forma, ou ajudando a balizar um preço, uma precificação de um ativo. Perfeito. Ou dando um suporte, uma garantia de que aquela arrematação vai acontecer. Exato. Ele trouxe esse conforto para o processo. Olha, eu estou trazendo uma proposta firme e em troca dessa proposta firme, ele teve o direito de right to top, que era que no final de uma possível lances orais ali, alcançando um determinado valor, ele poderia cobrir a melhor oferta em 1%. Então, nós, administradores judiciais ali, eu lembro que não estávamos esperando ninguém vir com uma proposta, porque é muito específico, né? São concessões de transmissão. E aí teve um grupo que trouxe uma proposta, aumentando em 20% o valor do lance do TPG. E todo mundo ficou ali, o que está acontecendo, quem é esse grupo, como é que é. E no dia o TPG exerceu o direito dele. De preferência, e cobriu a proposta. Isso aí acabou entrando um recurso que ninguém esperava no processo, foi muito bom. Elevou o bilhete ali do ativo, né? Exatamente, elevou aquele bilhete do ativo e a gente conseguiu, que eu digo em todo o contexto, aqueles recursos foram destinados aos credores, conseguimos destinar aí mais de 80 milhões para os credores, tá? Maravilha. Então foi um case aí. Isso é bacana, então é importante, né, o pessoal saber que existem ferramentas de você mesmo no ambiente estressado e de oportunidades, você com uma boa assessoria, você alcançar posições mais interessantes para adquirir aquele ativo e isso é um trabalho bacana. Eu não posso esquecer também de citar aqui a condução do Ministério Público, foi o meu professor, o doutor Leonardo Marques, é um fera, que conduziu aí também o processo junto à doutora Maria da Penha, que só decisão ilustre no processo. As decisões que saíram no processo a gente tinha curiosidade de ler, porque era sempre uma aula ali. Quando o time é bom, dá gosto, né? Foi um case de bastante sucesso. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse caso aí. Mas nem só de flores vive o administrador judicial, né? Exatamente. Também tem muito osso, né? Tem, com certeza. Eu fiquei sabendo que teve uma história aí, eu não me lembro se foi... Olha o Felipe vindo aí com novidade. Eu não me lembro se foi com vocês ou com quem quer que seja, mas o cara tava me falando que me deram um presente, né? Era acho que já estava em fase de falência, uma empresa de ônibus, e o pátio era numa localidade extremamente perigosa, dominada pelo crime organizado. É verdade. E lá estavam estacionados algumas centenas de ônibus, em uma estrutura enorme, aquilo parado, o pessoal precisando receber. E aí você tem que negociar com o pessoal da segurança, o pessoal da localidade, tem que conversar com N pessoas. Todo mundo ali, né? Para poder vender aquilo, tem que achar um destinatário adequado. Ali foi uma casa que já era uma falência, que tinha arrecadado uma garagem, né? Na zona norte do Rio de Janeiro. E aí acabou que a gente herdou esse processo, foi um processo bastante delicado, mas conseguimos alienar de forma rápida, né? Um dos objetivos eu acho que, se não o principal objetivo de uma falência, é você colocar todos os ativos daquela falência de volta ao mercado, né? Trazendo uma oportunidade aí. E em consequência, pagar os credores. Exatamente. Né? Fazer esse movimento com a forma mais eficiente possível, né? Ou seja, alcançando a melhor remuneração possível para aquele ativo e, em consequência dessa recolocação do ativo no mercado, pagar os credores, que não tem outro caminho, né? Essa Essa grande modificação da lei
a última, mais recente, ela traz aí um objetivo de você alienar em 180 dias, né? Da arrecadação ao leilão não pode passar de 180, não é isso? Da data da decretação da falência até você leiloar os ativos. Então você tem aí o 180 dias. Em regra, né? Porque tem... É difícil. É difícil, na prática é difícil. Nem mas eu sempre acho que o legislador ele teve um cuidado de dar esse recado. O principal é você recolocar esses ativos na economia, para gerar emprego, para gerar riqueza, não só para a União, né, que vai receber seus impostos, mas para o empresário, para o trabalhador. Sim, enfim, dinheiro tem que circular, né? Dar a função social que toda empresa tem que ter, né? Sim. Então, e a gente via também muitas falências aí de décadas. Quando você já chegava no ativo, o ativo está totalmente depreciado, não em linha aí com as condições do mercado. Às vezes um imóvel perde valor, né? Você para um carro na sua garagem 6 meses, você vai ligar, não liga mais o carro, entendeu? Não liga. Então acho que o cuidado foi mais para trazer essa celeridade. Sim, isso aí, cara. No ponto desse sucesso aí de recuperação judicial, a gente tem uma acabando lá no escritório, né? Esses casos de sucesso a gente pode falar, né? Pode. O processo da 2 Alianças está correndo na 4ª Vara Empresarial, lá com o Dr. Paulo. Dr. Paulo Assédio Stefan também brilhante. Brilhante. Então, esse processo foi um processo relativamente pequeno, de mais ou menos 50 milhões de reais, mas foi um processo que foi muito bem conduzido, teve tudo, teve 2 alienações através de UPIs dentro do processo, todos os credores trabalhistas pagos integralmente. A gente viu aí um empresário muito preocupado, tá? E eu acho que 90% dos casos de recuperação judicial, a gente vê que o empresário está preocupado, ele está querendo resolver, ele está tomando esse remédio da recuperação judicial para resolver isso, porque teoricamente é mais fácil. Você traz todos os credores para o coletivo, você faz uma renegociação do seu passivo de maneira coletiva. E às vezes não é culpa do empresário, é um momento que ele passou, que ele está atravessando. Muitas das vezes pode ser um momento, muitas das vezes também pode ser o último suspiro, né? Que os caras fizeram tanta coisa errada que aí tenta, mas já chegou num ponto de não retorno. De não conseguir, mas não pode demorar, né? Se demorar, a justiça não socorre os que dormem, nem mesmo na seara da recuperação judicial. O que a gente vê também é um empresário que ele às vezes está passando por um momento delicado, mas ele já está pedindo recuperação judicial com a água batendo no nariz. Aí não dá. Se tiver no pescoço ali, no peito, é bom, mas no nariz é muito complicado. Porque o processo de recuperação judicial não é fácil. Não é barato, não é fácil. Não é barato, você tem alguns custos aí. Sim. Mas é importante. Teve um caso bastante interessante, a gente atuou como consultor. Que foi uma recuperação judicial que ocorreu em São Paulo. Era um parque de diversão, um espaço de 4.000 metros no Shopping Eldorado, um importante shopping lá em São Paulo. Sim. E quando, no final do governo da Dilma, quando a gente teve aquela crise econômica, as famílias perderam muita renda, acho que a principal coisa que uma família corta ali, né, nos seus gastos, o lazer, é o entretenimento. Por causa de alguns centavos da passagem, teve até movimento na rua, né? Exatamente. Foi um momento bastante delicado no nosso país e era um parque recém-inaugurado e eles sentiram isso na bilheteria de uma maneira muito forte. Então, os sócios procuraram uma consultoria, na época nós abraçamos o projeto, fizemos uma reestruturação, era um passivo de aproximadamente 50 milhões de reais. Conseguimos fazer essa reestruturação e o parque começou a ganhar fôlego, né? Porque a partir do momento que você pede recuperação judicial, as dívidas elas ficam ali congeladas. Então, esse fôlego, a empresa foi sentindo, foi se reenquadrando a uma nova realidade. E aí o parque começou a rodar novamente, as dívidas estavam equacionadas, e aí veio uma pandemia. A gente já estava com um plano aprovado, a assembleia, tudo redondo, veio a pandemia. Foi possível reestruturar a operação para que ela se tornasse superavitária e o resultado fosse suficiente para alongar, para honrar esses compromissos
alongados. A longo prazo. A gente pegou aquela dívida que estava no curto prazo e alongou ela, né? Sim. Então, da maneira que foi feito, cabia dentro do fluxo de caixa da empresa. E estava tudo bem, a empresa vinha amortecendo as parcelas da recuperação judicial, veio a pandemia. Estava pagando o plano direitinho, exatamente, funcionando bem. Estava pagando, estava tudo de perfeito. Repente, pum. De repente, as crianças não iam nem mais para o colégio, ainda mais para o parque. Não pode. A folha girava ali em torno de R$1 milhão. Aí o primeiro mês, vamos pagar, vamos ver como é que vai ser, todo mundo em casa, segundo mês. E aí, quando é que vai acabar a pandemia? Não sabemos como é que vai acabar essa pandemia. E aí não conseguiram mais ter o fôlego financeiro, tiveram alguns benefícios que o governo ofereceu, não é sempre suficiente, porque ele já tinha um comprometimento alto por conta da inovação que já tinha sido feita. Exatamente. Foi muito difícil ali, e, enfim, ficamos 2 anos pensando no que íamos fazer. E aí, em um determinado momento, os sócios falaram, vamos pedir autofalência, e já estava com o administrador ali no nosso pescoço, tem que ter algum desfecho. Nesse caso, a K2 era uma consultoria realmente contratada pela direção da empresa. Exatamente. Sim. E aí, aos 48 do segundo tempo, a gente conseguiu achar um fundo mexicano, tá, que estava com dinheiro querendo investir no mercado de entretenimento aqui no Brasil. Sim. Eles se interessaram, viram uma oportunidade no parque, né? Porque uma estrutura monstra, linda, pronta. Os principais credores ali era o próprio Shopping Eldorado, que ele tinha todo um passivo concursal, que eram os aluguéis que não tinham sido pagos até a data do pedido de recuperação judicial. Que devia ser bem grande. Era bem alto, era o principal credor. E você tinha também créditos extraconcursais, que são os créditos ali que o fato gerador ocorre depois do pedido de recuperação judicial, que a empresa já não vinha conseguindo pagar aqueles aluguéis. Né? Perfeito. E você tinha um modal ali, como um banco, o Dr. Plínio aí ajudou bastante a gente nesse segmento. E esse fundo ele apareceu e deu uma oferta no business, né? no fundo de comércio, sim, que a gente conseguia atender os credores extraconcursais com deságio alto e sobraria 5% para pagar todos os credores concursais. Eles teriam que dar um desconto de 95%. Eles iam dar um desconto de 95%. Mas é melhor que nada. E aí, o que a gente fez? A gente chamou uma assembleia aos 48 do segundo tempo, trouxe a sua oportunidade. Eu lembro que quando a gente começou, normalmente você vai para uma assembleia, você já tem um pouco da sensibilidade de quem vai votar contra, de quem vai votar. Você não consegue carimbar ali. Mas você sabe. Assembleia é assembleia, né? Inclusive a nacional funciona mais ou menos assim também, né? Quando a coisa vai para o plenário, vai para votação, já tem todo um trabalho de bastidor ali para que não se gaste energia de maneira desnecessária, nem se exponha a risco quem não pode correr esse risco, que são os credores, né? Que são a gente estava com suporte aí, Dr. Uri participou comigo, queria mandar um abraço para o Dr. Uri, excelente advogado. Brilhante, que ele é um gênio, né? Fora da curva. Então a gente começou uma assembleia ali, que foi uma assembleia muito calorosa, o clima estava tenso, mas o que a gente colocou foi o seguinte, olha só, se for um ambiente falimentar, primeiro, para o shopping é horrível, porque você vai ter 4 mil metros fechados, lacrados, o administrador judicial vai ter que vender tudo aquilo do parque. Imagina você vender tudo de um parque de diversão. Desmontado. Cara, o shopping, ele se colocou no lugar de uma falência, ele falou, cara, esse cenário vai ser horrível para mim. Então, o que o shopping fez? Ele aceitou receber os 5% dele. Sim. E os outros credores começaram a enxergar aquele cenário e falaram, se o shopping quis, né? 5% é muito ruim, mas é melhor do que nada. E o ambiente falimentar, eu acho que não iria trazer trazer nada. Tem um grande amigo também que fez uma migração, ele era da Polícia Civil e se tornou advogado. Aí a segurança pública ela tem um estilo de solução de problema, né? E a advocacia tem um outro estilo de solução de problema. Aí a gente conversando sobre uma questão que surgiu lá na mesa, a gente fez um trabalho em parceria, né? Ele por acaso um grande ambientalista, e aí
dentro da expectativa que a gente tinha de receber, a coisa, no momento da conclusão, mudou o cenário, não conseguimos alcançar aquele objetivo econômico, o trabalho foi entregue, mas por N circunstâncias e outras variáveis, não foi possível performar com a expectativa que a gente tinha, né? A gente não tinha assinado, de fato, um compromisso, tinha uma expectativa. E aí, em algum momento, nos foi apresentada uma situação de uma proposta de repactuação e tal, de redução da expectativa da nossa remuneração. E ele ficou nervoso, ficou bravo. Não vou, não é assim. Esses caras não são homens, não pode ser assim. Quer matar todo mundo, vai matar quem? Vai ficar sem o dinheiro e com respondendo um processo crime. E tem mais, eu vou falar com a sua mulher. Pensa comigo, tem 2 mãos abertas aqui. Numa tem 10, na outra tem 0. Se você quiser o 0, eu vou mandar te interditar, que você não tá bem da ideia. Verdade. Não tá bem da ideia, né? Porque... É complicado, é um cenário complicado, mas ali a gente consegue... As pessoas ficam agarradas, né? Tem um apego ali para... Tem o emocional, né? Até porque o credor que tá ali... Aquilo é meu, eu quero, é meu, mas... A vida é dinâmica, né? O credor que tá ali empresarial é dinâmica, né? Na recuperação judicial, ele está emocionalmente envolvido com aquilo, né? Muitas das vezes, empresas familiares... também é complicadíssimo. Corporações centenárias não estão livres de passar por dificuldade. Exatamente. Né? Exatamente. Puxando o gancho aqui desse auxílio ao administrador judicial, recentemente a gente acabou de encerrar um caso lá no escritório, que foi a gente prestou a consultoria econômica financeira no caso da Constellation, a Constellation é o braço de óleo e gás da Queiroz Galvão. Certo. Então foi uma recuperação grande aqui no estado do Rio de Janeiro, 2 bilhões de dólares, e o AJ nos convidou, né, para fazer todos os relatórios mensais. Era uma estrutura societária bastante complexa. Para dar um suporte na parte econômica, né? Exatamente. Para apresentar aqueles relatórios... O administrador judicial ele pode ser advogado, ele pode ser economista... Contador ou administrador. Ou administração, 4 especialidades que habilitam a pleitear esse posto, né? Exatamente. Eu dei uma passada rápida outro dia na lista do Tribunal de Justiça, acho que só tem vocês de economista, né? O resto da galera é toda advogado. Não, tem outros bons economistas também. Né? Tá bom, mas a maioria é advogado. E o advogado geralmente não tem essa expertise de gestão, de número, então, né? É melhor terceirizar ali, trazer uma pessoa que você já tem uma relação ali. Uma confiança, né? Que sabe que vai entregar um trabalho bem feito, de qualidade. A gente tem outras pessoas trabalhando nesse segmento no mercado, enfim, mas modéstia à parte, estamos fazendo um relatório mensal muito bom. Muito bem feito, é verdade. Esses eram 20 empresas, 15 offshores. Era bem complexo. Eles tinham 8 plataformas offshore. Essa é a parte de suporte aos outros administradores judiciais, né? Ou aos empresários, que a coisa acaba que caminhando muito próximo, né? Porque a informação que o empresário precisa para gerir o seu negócio é a informação que o AJ precisa para relatar ao Poder Judiciário que aquele negócio está sendo bem gerido. Isso. E o mercado também recebe, os credores recebem redondo, né?